Olá, gente, nós vamos hoje estudar, conhecer o conjunto dos números irracionais, tá? Quem vai dar essa aula para vocês é a professora Rafaele. Vamos entender agora esse conjunto e sabermos identificá-los, eles diferenciá-los de outros números, né? Então, vamos começar. Esse é o símbolo do conjunto dos irracionais. Também tem um aqui, que ele também, vocês podem conhecer também como símbolo dos irracionais, que vocês podem encontrar em outros lugares também. Esse símbolo I, que vocês estão vendo, representa o conjunto dos números irracionais. É fácil identificar os números irracionais porque eles não são racionais. Os números racionais são aquele que podemos representar o número como uma razão, conhecendo como uma fração. Então, os números irracionais, ele não dá para se representar com uma fração. Então, a definição de números irracionais é todo número que representa infinitas casas decimais e não periódicos. Os não periódicos, para quem não lembra, são o que não se repete, né? Não periódico. O periódico é o que vai se repetir infinitamente, certo? Então, aqui nós temos a raiz de 2, que ela tem o seu valor 1,4, 14, 21, 35, 62, 37. Então, ela tem infinitas casas decimais, que não é periódico, que não se repete, né, infinitamente. Outro número é esse aqui, raiz de 2, né, o raiz de 5, mais um número inteiro, 2, que também vai dar um número irracional, porque você está somando um número irracional com um número natural, que vai dar um número irracional, tá? Essa é uma definição também. O π, que é esse símbolo aqui, ele é que eu vou explicar mais na frente, né? O valor dele é 3,14, aqui, 92, assim por diante, infinitamente, tá? Então, vamos lá. O conjunto numérico. Nós vimos que os conjuntos numéricos dos números irracionais são números que têm infinitas casas decimais e que não são periódicos, né? Que tem essa formato assim todo desorganizado, né? Que podemos dizer. Aí eu trouxe três tipos de números irracionais que são importantes e que são conhecidos como famosos, bem conhecidos como o π, que falamos anteriormente, o φ, que é esse númerozinho que conhecido como o número de ouro, a proporção áurea, tem vários nomes para esse φ. E as raízes quadradas dos números primos, que nós vimos também, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, são números primos. De cara sabemos que são números primos. Agora vamos estudar o π, né? O que seria esse π? Como ele, não é que ele surgiu, mas como é que podemos apresentá-lo, né? O π, ele é uma razão entre o comprimento da circunferência, o comprimento é o contorno do círculo, de seu diâmetro. Então, quando você faz essa razão do comprimento com o diâmetro, você vai resultar o valor de 3,14 aproximadamente. Certo? O π é um número infinito, nós sabemos, mas vamos encontrar resultados aproximados. Embaixo aqui, que vocês estão vendo, certos computadores conseguem contar até certa quantidade de casas decimais,
que eles são infinitos, mas tem pessoas que decoram essas casas decimais, vai em livros de recordes, pessoas conseguem decorar essas casas decimais, né? Então, continuando, agora vamos aprender assim. Como eu falei, para calcular o π, para me dar o valor do π, eu vou dividir circunferência com diâmetro. A circunferência é todo esse contorno, né? Você vai pegar um barbante e medir algum objeto que tenha um formato de um círculo redondo, você possa ver isso, que vai ser no próximo slide que eu vou explicar para vocês. E vai pegar o diâmetro. O que é o diâmetro, né? O diâmetro é que vai de uma circunferência a outra, passando-se pelo centro. Esse é o diâmetro de uma circunferência. Então, você vai pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro. Quando você faz isso com qualquer objeto circular, você vai poder encontrar o valor π. De certas formas, porque você está medindo a mão ou de outras maneiras, ou está usando o instrumento certo, você vai encontrar um valor aproximado, tá? Então, para me calcular uma circunferência, para me saber o quanto vale a minha circunferência, eu posso calcular também a minha circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Olha só, porque esse diâmetro aqui eu passei dividindo, né? Passei multiplicando. Então, vai ter a circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Anteriormente, estávamos assim, né? Anteriormente, estávamos dessa forma aqui. E temos a circunferência dividido pelo diâmetro, vai me resultar o meu valor π, que é 3,14. Para calcular a circunferência, eu faço diâmetro vezes o π. O π, a gente sabe o valor do π, que é 3,14, que a gente pode utilizar essa medida, tá? Aí calculamos uma circunferência. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Nós temos um raio, temos um outro, né? Que vai do centro a uma circunferência, que se tem o raio. É um R, que é o raio. Vou botar assim, raio. Então, o raio, 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, tá? Então, eu posso, para passar a minha forma, eu posso botar a circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π. Pronto, aí eu posso encontrar o valor da circunferência, tá? Então, vamos para a próxima. Esse aqui é um exemplo que vocês podem fazer em casa para calcular o valor do π. Você pode pegar qualquer objeto que tenha um formato circular, calcula o seu diâmetro, pega um barbante ou qualquer coisa que possa ser maleável para você contornar esse objeto. E mede mesmo com uma régua para saber quando é que vale aquela circunferência. E depois vocês podem calcular o seu diâmetro, né? Que é essa partezinha vermelha aqui. O diâmetro também com a régua. Eu pego o valor dessa circunferência, divide com esse diâmetro e vai me dar o valor π. Aí vocês vão ver essa ideia, né? Se nós tivéssemos sala de aula, a gente ia fazer essa experiência para encontrar o valor π. Mas vocês podem fazer em casa e depois podem comentar comigo. Agora vamos falar de outro número irracional que é famoso, né? Que é o φ. E ele representa dessa maneirinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ele representa dessa forma aqui, tá?
O φ tem a sua medida, que é 1,16, 18, assim por diante. É um número irracional, como π. O número φ é uma base para a razão, uma proporção determinada pelo número de ouro. As pessoas também usam esse número para calcular a beleza, né? As grandes construções, que são proporcionais, as criações de Deus, são todas pela essa proporção, que é o φ, né? Para que tudo fique no mesmo formato e cresça na sua devida forma e cresça de forma proporcional. Então, esse cálculo, essa proporção, se dá pelo φ, que é um vídeo que eu até pedi para vocês estudar, assistirem sobre esse número de ouro, tá? Esse é o número φ. Pronto, agora, conhecendo um pouco sobre os números irracionais, né? Vamos ver todos esses números que nós estudamos até hoje, né? Estudamos os números naturais, que são números inteiros e positivos maiores que zero. O conjunto dos inteiros são números inteiros, números positivos e negativos, incluindo zero. Os números racionais são todos os números que dá para formar uma fração. Os irracionais são todos os números que têm infinitas casas decimais, né, e que não são periódicas. E os números reais, que nós iremos ver daqui a pouco, ele é bem fácil de entender. Ele é todos os números. Onde está? Ó, aqui em cima, aonde ele está os reais, porque ele recai em todos os conjuntos, né? Ele é todos os números. Ele pode ser naturais, ele pode ser inteiros, ele pode ser racionais, ele pode ser irracional. Então, esse número aqui é os reais. Então, os seus subconjuntos são esses números aqui, tá? Então, próximo. Aqui, vemos que acabamos de falar, os conjuntos, né? Os conjuntos dos deixa eu ver, naturais, que é esse primeiro aqui, essa bolinha aqui, ó. Esse conjunto, ele representa os naturais, né? São inteiros positivos maiores que zeros. Esse azul ele está incluso os naturais, que é o seu subconjunto, e mais os negativos, incluindo zero. Depois vem outro conjunto, que é o dos racionais, e os racionais também são naturais, também são inteiros e também são números decimais, fracionários e assim por diante. Os números irracionais é essa partezinha aqui que está fora desse conjunto. Ele está dentro somente dos reais. Então, os números irracionais, ele não tem esse subconjunto. Então, ele não pode ser natural, nem inteiro, nem racional. Ele só pode ser um número que com casas decimais finitas e que não são periódicas. Próximo. Aqui são alguns exemplos de números irracionais, né? O raiz de 3, né? Vocês percebem que não há repetição, então não é a parte não periódica. Pi, o raiz de 2, o raiz de 5. Esse número 7 terços, que também forma um número irracional, 83 também, tá? Próximo. Agora vamos para os números reais, né? Vimos que os números reais são todos os números formados pelos conjuntos. Os reais, eles são todos os números formados pelos conjuntos racionais e irracionais. Os racionais, nós sabemos que dentro desse conjunto dos racionais tem os naturais e tem os inteiros. Então, você não precisa dizer, então, todos os números de conjuntos racionais e dos números de conjuntos irracionais. Então, com isso, nós conseguimos formar a reta numérica.
E nessa reta numérica você pode apresentar todos os números que nós estudamos aqui, né? Que são os racionais e os irracionais. É conhecido como a reta dos reais, né? Reta real, podemos dizer. A reta do POR, né, também. Esse aqui eu achei interessante, que os reais, ele está incluso os irracionais, né, e os racionais. Aí por isso que dentro dessa caixinha, eles dois cabem, né, separadamente os irracionais com os racionais. Aí tá aqui alguns exemplos, os reais são todos os números, os racionais são todos os números que tenha também dízima periódica, número inteiro, número negativo, né, fração, tudo está nos racionais. Pronto. Vamos explicar agora isso aqui, né, uma questãozinha. Esse aqui, nós temos o seguinte, a raiz de 8 vai me dar um valor, que é números decimais infinitos, não periódicos. Então, se vai me dar esse valor, então eu vou representar, o A vai ser irracional. Então, antes de responder, eu vou dizer, para representar os racionais, eu vou botar um R, e os irracionais eu vou botar um I. Tá? Então, isso aqui, raiz de 8, vai ser um irracional, vai ser um número irracional, tá? Raiz de 25, quando eu retiro a raiz, vai me dar um valor igual a 5. Então, vai ser um número racional. Vai ser um número racional, tá? Então, raiz de 25, ele está no conjunto dos racionais, que é o R. Raiz de 8 está no conjunto dos irracionais. Então, raiz de 8 pode ser racional? Não pode ser racional, porque o raiz de 8 nós não conseguimos formar uma fração com esse número, com essa infinitos números decimais. Aqui nós temos na letra C 0,15555. O 5, o período dele é 5, então o 5 vai se repetir infinitamente. Então eu posso conseguir formar esse número, uma fração? Pode. A sua fração diretriz existe? Sim. Então, esse número aqui tem uma fração diretriz. Então, ele vai ser racional. Eu consigo ter uma fração diretriz. Na letra D, nós temos aqui uma notação científica. Então, ele representa o valor de 0,0126, né? Esse número, ele é um número decimal. Se ele é um número decimal, ele é um número finito, então ele vai ser um número racional. Então, ele vai estar nos reais, tá? A letra E é o número 3,14592, que é bem conhecido, que é o π. E o π é o quê? Um número irracional. Isso. Outro número que representa um número decimal negativo. Então, aqui nós temos um número racional. Bem simples de entender, né? Então, vamos para a próxima. Aqui, nós iremos representar os números irracionais na reta numérica. Essa reta numérica, vocês estão vendo, para construir uma reta numérica, primeiro nós localizamos os intervalos dos números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, positiva e depois negativo também, né? E esse valor, ele está nesse intervalo, então o importante é encontrar aonde ele se localiza. Então, ó, o raiz de 8, então, é um valor aproximado, que colocou aqui 2,82, e onde eu vou localizar esse raiz de 8? O 2,82, ele está entre 2 e 3, nesse intervalo aqui, positivo. Então, esse 2,82, ele está próximo do 3, então eu vou botar bem mais próximo do valor 3.
botar bem aqui mais próximo do valor 3. Vou botar um A aqui, que é o raiz de 8, né? Pronto, raiz de 8 tá aqui. O A da questão. Raiz de 11 é 3,31. O 3,31, que é a raiz de 11, que é um valor aproximado, nós estamos colocando esse símbolozinho aqui, ó. Quando você está colocando um valor aproximado, que é só, tá se aproximando do valor. Então, não quer dizer que é só esse valor. Então, ele tem infinitas casas decimais ainda aí, tá? Então, só aproximadamente mesmo. Então, B, raiz de 11 é 3,31. O 3,31 está entre o número 3 e o número 4, nesse intervalo. Então, 3,31 então, está mais próximozinho do 3, está antes do meio, né? No meio desse intervalo. Então, eu vou botar ele bem mais próximo do 3. Aqui vai ser o item B. Aqui vai ser o raiz de 11. O C é raiz de 26. Raiz de 26, raiz quadrada de 26 é 5,09 aproximadamente. O valor raiz de 26 é um valor aproximado 5,09, que está entre o número 5 e 6. Então, ele está cada vez mais próximo do 5. Então, eu vou botar o valor de 26 aqui mais próximo do 5. Pronto, que é o item C. Raiz de 25, ele é aproximadamente 2,23, então está mais próximo entre 2 e o 3, né? Então, eu vou botar mais próximo do 2. Que é o item D. Pronto. Que é o número raiz de 25. Ou raiz de 5. Pronto. Próxima questão. Vamos até apagar isso aqui. Aqui você vai completar com o número inteiro, pertence ou não pertence, tá? A esse conjunto. Os números naturais, eles são números que são números maiores, são números maiores que zero positivo, né? Então, vai botar 0,1, 2, 3, assim por diante, maior que 0. Aí, então, vamos ver aqui logo os valores que estão com naturais. É esse e só. Então, vamos ver. O menos 7 pertence ao conjunto dos naturais, que é esse conjunto aqui? Não, né? Então, só positivos maiores que 0. Então, não pertence. Esse aqui, 3 raiz de 8, que é esse valor aqui, ó. 3 raiz de 8. Então, é um número que é elevado ao cubo, que vai dar 8. É o 2. Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, é 2. E 2, ele é um número natural? Então, essa raiz cúbica de 8 é um valor pertencente aos naturais. Pronto, vou tentar agora apagar essa parte. Agora, vamos ver os inteiros. Os inteiros, eles são números negativos e positivos, que é, vou botar aqui 3 pontinhos, 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante, né? Então, vamos ver quais são os números inteiros aqui. Temos esse, temos esse, temos esse. Então, esse número aí, inteiro, vamos ver. O menos 2 pertence aos inteiros? Sim, né? Pertence. Outro que tem inteiro aqui, o 4. O 4 pertence aos inteiros? O 4 pertence? Claro que é positivo e negativo, pertence. 1/4 pertence aos inteiros? Não, não pertence. Os inteiros só tem números, podemos dizer inteiros, né?
sem ser números quebrados com decimais, então não pertence. Agora vamos ver o que. O que? Esse que são considerados números racionais. São números que têm formato de fração, sendo que o A e o B são números inteiros e o B ele tem que ser diferente de zero, né? Porque não dá para dividir zero. Então aqui, ó, vamos lá. Esses são 3 itens aí. O raiz de 2 é um número racional? Não. Lembramos que raiz de 2 é um número irracional, né? Que está nesse conjunto aqui que nós vamos falar, que é os números irracionais, que são números que têm formato infinitas casas decimais e que não são periódicos. Então, o raiz de 2, que nós vimos no exemplo, o pi, o φ, né? São números que são irracionais. E também outros valores, números primos e outras raízes quadradas também. Então, esse aqui também ele é um número racional, que é raiz de 2. Esse número aqui, raiz de 2, não é um número irracional. Esse número aqui é um número irracional? Sim, ele é uma dízima periódica, um período 6. Então, esse número aqui vai conseguir formar uma fração. Então, vai ser esse pertencente. Vamos para o último. O último é raiz de 9 e raiz de 4. Raiz de 9 e raiz de 4 vai dar raiz de 9 é 3 e raiz de 4 é 2. Vai ser o que? Uma fração. Então, é pertencente a esse conjunto. Então, gente, vimos aqui os números irracionais e os números reais. Então, os números irracionais são números que têm essa formato, infinitos números, né? Não periódicos, que vocês vão ver casas decimais finitas, que não se repete. Então, e não pode formar uma fração. Os números reais são todos os números, todos os conjuntos, incluindo os racionais e também os irracionais.